Um antigo ditado popular já dizia: a saúde começa pela boca. Ter um sorriso saudável é muito mais do que uma questão estética. Uma dentição desenvolvida sem problemas e mantida com uma higiene adequada é um passo importante para a saúde do organismo como um todo. Uma periodontite, inflamação que começa na gengiva, se não for tratada da forma correta, pode afetar até mesmo o coração, provocando uma endocardite bacteriana. Mas e quando o problema acontece na fase de desenvolvimento dos dentes? Fatores hereditários, congênitos e até mesmo adquiridos podem levar a problemas na formação dentária. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada nesse primeiro bloco é a professora e pesquisadora da Universidade de Aarhus, na Dinamarca, Dorte Haubeck. Ela que é especialista em distúrbios na formação dos dentes. Welcome, Mrs. Dort. Thank you for coming. How will you define a healthy smile? Well, a healthy smile. Well, I think it's a matter of how do you feel with your mouth. Some could accept even teeth that have some spots in the enamel, and others could not. So it's very subjective things to think, is my teeth healthy or not. On the other hand, you could have pain or not. And it's not very pleasant to have pain. So of course, if you have that, then you need to figure out, why do I have pain? And often for that reason, you go to the dentist to consult the dentist and ask, why do my teeth look like that? Or how do I feel like I do in my mouth? What are the main factors that affect dental development? Well, there are many things that can affect dental development. First of all, you can be genetically disposed for a disease, so it can be some genes that is not as it is in most people, and then the proteins are not generated in a proper way, and then you get some problems with the dental development. It could also be that you lack something that you need to have, D vitamin that could be important for tooth development, and such factors that affect tooth development. It could also be other things that you need a medical treatment, like radiation, some kind of therapy that includes radiation that can affect and the dental development. So there are a variety of different factors that can affect the development of teeth. Yes. And what are the most frequent problems? Well, one of the very frequent problems is something we call molar incisor hypermineralization. It's a condition that is, it's maybe 25%, or maybe in some countries more than that is affected by this condition. It's a condition that is seen on certain tooth types in the mouth, the incisors, the front teeth, and also some molars, the teeth that we use to chew in the side segments of the mouth, that can also be affected by what we would call a poor quality of enamel. Normally we would say that enamel is as hard as diamond, for example. It should be. Yeah, it should be, but in some cases it's not. It can have white, yellow, brown spots, and then it's a sign of a hypomineralized tooth enamel. And this the first sign is there's the spots? Yeah, it can be spots in the tooth enamel. And that can look like white spots or yellow or even brown spots as the whole enamel of a tooth, or just some patchy it's a sign areas. That something is wrong. It can be a sign that something is wrong. Yeah. Of course, most people will know caries, and that can also be a brown spot. But when we talk about tooth anomalies, it's something different. It's a brown or yellow white spot for other reasons than sweets, too much sweets, and that generate caries, for example. And 25% of the population is too much people. It's many children that are affected by such a condition as molar incisor hypermineralization. And a wish for us as researchers are to figure out why do the teeth develop with these
this poor quality of enamel that is not as hard as we want it to be, because children can actually bite, they can have some destruct their own tooth enamel when they chew, for example. And they crack. You can see a kind of if you get a trauma from an external factor to your tooth, you have a crack of the enamel. But this is by own function of the mouth, by chewing, and so you can get enamel cracks, or what we call eating, for example. We call it post-eruptive. That's something that happens after the tooth comes into the mouth. A post-eruptive breakdown, the enamel simply come apart just because of normal functioning of your teeth and use of your mouth. And this leads to big problems. It leads to a big problem because many of these children have a lot of pain and hypersensitivity. When they realize they have some pain in the mouth, they will show up in the dental clinic and ask, what's going on with my tooth? And even children as young as 6 years old can realize that something wrong is going in my mouth. I have some pain. Why is that? And they can lose this teeth? Well, it's they eventually. I mean, if they have enamel that they break, it comes apart because of poor quality, and they on top of that develop caries, because if they have this condition, they will be disposed for caries development. Then, of course, in the long run, if there are so many destructive factors to a tooth, then it will disappear due to caries and loss of tooth structure. What are the available treatments for this? Well, when we talk about tooth anomalies, it all depends on what kind of tooth anomaly you have. You can have a genetic disease that is affecting all teeth in the mouth, and where you need an extensive treatment, for example, crown and bridges, in the long run. But that's not something you do in children. In the early stages, you need just a kind of to protect the teeth that the child has. And that can be done also by splints, so that they will not wear the teeth so much. Sometimes we also use what is called a stainless steel crown, which is a crown that you put on top of the tooth you have to protect it from further breakdown. Or a child could need one or more fillings to kind of build up what they have lost and to stop the process of destruction. So it all depends, the treatment needed all depends on what kind of problem do you have, what kind of tooth anomaly do you have. We still don't know what really causes this. I think there's a lot of things, a lot of work to do for researchers. We will never finish all the work that is needed to be done. There are so many things that we don't know about tooth development and tooth anomalies. Why some people have a good enamel and others do not? Yeah, that's a big question. And if we talk about the very prevalent type of MIH, molar incisor hypomineralization, then it's still a big open question. But there are a lot of activities going on, and a lot of researchers around the whole world is working on this topic, because it's an important task for us to be able to help these children, and we would like to prevent if we could, so they wouldn't get this poor quality of enamel. So for that reason, it's an important topic for us as researchers. But disease early in childhood, in the age group 0 to 3 years of age, these children are vulnerable to development of what we call molar incisor hypomineralization. If you have mutations in some genes important for tooth development, then tremendous things could happen. For example, we have a disease called osteogenesis imperfecta. And some of the severe types of osteogenesis imperfecta, they have, on top of affection of bone, then they also have affection of teeth. And that's because collagen
is an element that is both in bone and in teeth, in the dentin. And for that reason, you can have, for example, a quantitative defect of your dentin, which is less amount of dentin, or you could have a qualitative defect of the dentin. It's two different mechanisms. If you have too little dentin, it can be because of a certain mutation in your genes that integrate what we call a stop codon. A stop codon is like a thing that stops the process of building proteins and building collagen. So you'll get too little, and then you have a quantitative affection of your dentin. If you have a poor quality of your dentin, it could be because a single mutation is shifted to another, so you will have another amino acid in the protein, and this will create another type, another quality of the collagen, and that will give you a qualitative defect of dentin. So it's very biologically dependent on what is the mechanism behind each tooth anomaly. How the diagnosis is made? When it comes to, for example, osteogenesis imperfecta, it's definitely an interdisciplinary work to do, because it's a shared work between pediatricians and medical doctors and dentists. We are trained and we have skills in different areas of the body and know detailed information, for example, for a dentist of the mouth and medical doctor for other things. And for that reason, we need to work together, because it's not only a dental and oral problem, it's a whole body problem. So the interdisciplinary team is important in diagnosis and treatment planning in such severely affected patients, for example, the ones that have severe osteogenesis imperfecta. And rickets. Rickets, that's another disease that a patient can have. And when it comes to rickets, we of course also have different subtypes. The major division is that you could have either an environmentally derived rickets, a nutritive type of rickets, or you could have a genetically derived, a hereditary type of rickets. And that's two very different things. And it also manifests itself very differently in the mouth. For example, if you have a nutritive rickets, you will have a lack of enamel at certain areas on tooth crowns, whereas if you have some types of hereditary rickets, you will have like enamel cracks in your enamel. The tooth form is actually intact and normal, but the enamel has some cracks in the enamel that can be a pathway, that can be access for bacteria into the tissues and into the pulp. And when this happens, you will have a problem with the pulp, and the root canal will need some kind of endodontic treatment, so you'll need a root filling in that case. So it all depends on the condition, the underlying disease, and they will need different treatment depending on what they show in the mouth. Mm-hmm. How can parents keep up with this development problems of their kids? How can they keep up? Yeah, well, it's a good idea to have a good contact with your child in the first years of life. First of all, to be preventive and help the child with toothbrushing. And when doing that, the parent have the possibility to look at the teeth, see if something is changing over time. Look at the teeth if they have discoloration, for example, brown spots. These are the signs. These are some of the signs, yeah. And when they brush the teeth, you could also get an idea if the child has pain. And if the child reacts, then you could ask or look further into the mouth if you can see anything as a parent. And if you're in doubt, then of course you should consult the dentist
because they are the ones to have the knowledge about the many different types of tooth anomalies that we see in the mouth. And the sun and vitamin D. The very small children, some of them, they will need a supplement of vitamin D to have a normal development of tooth formation. And if you lack vitamin D or something is wrong with the calcium metabolism, which is important factors for tooth development, then you may end up having a not normal tooth development and then need some treatment later on. You have research in Africa, Kenya and other countries. Okay, let's talk about it. Well, yes, that's a long tradition for me. I have worked more than 20 years in African countries, Morocco, Ghana, and Kenya, and the last one is Kenya. We have initiated a research project there, and it includes 2 different research lines, one being something about infection and a particular bacteria that we search for in relation to periodontal disease, what we called when teeth is loosening and sometimes come out if they loose completely. So that's one thing, periodontal disease, and the bacteria type we search around the African continent. And the other thing is tooth anomalies also there. And we have had a particular focus on some adopted children coming to Denmark that lack some canines, for example, or some incisors, a phenomenon we call infant oral mutilation. And that's a tradition they often do in Kenya. And we would like to understand more about that condition. And on top of that, we had an additional finding when we were there that they actually have a lot of severe cases of fluorosis, dental fluorosis, which is another kind of discoloration of teeth. If you get too much fluoride, then it's a problem, because then the tooth becomes yellow or brown at extensive stages of dental fluorosis. But in minor, a small amount of fluoride can be good. And dentists also, for example, recommend fluoride in toothpaste. But in Africa, what's the most important problem there with fluoride? The reason probably why they have so much dental fluorosis is that they have too much fluoride in the drinking water. So the water they drink, there's too much fluoride. Naturally, or they put... I think that's a natural sources of water they have, but then they can of course buy bottled water if they can afford that, and that will be better than if you have the natural resources of water, which is having an too high level of fluoride. Then it can affect the tooth formation. And it affects a great part of population there? Oh, in the area we did our research project, which is in Masai Mara, they had a very, very high prevalence of dental fluorosis. So they have definitely too high level of fluoride in the water that they drink. And in severe cases, the enamel will even come apart and you'll be more prone or disposed to caries development. So that's a severe problem. But on the other hand, you can say we mirror each other. And if you are born in Masai Mara, all the children, the majority, maybe more than 90%, have brown teeth. So how is that affecting life quality? Probably not as much as if you have brown teeth and live in Denmark. Then it will be different, because if you mirror a friend there, then you'll see, oh, you have white teeth and I have brown. Why is that? And then it may affect life quality more than if you go to Kenya, where they all look the same almost, because they have such a high prevalence of dental fluorosis. You came from Denmark to participate of our odontology meeting, international meeting. What's the importance of this meeting?
Well, the importance of this meeting is to get in touch with dentists, the dental staff, and to exchange knowledge and to share what we know about tooth anomalies. And as we have talked about a lot of condition, it is extremely important for dentists to be aware, to have knowledge on a variety of tooth anomalies. And you can only do that by updating your knowledge all the time and get to know more and more and be better to diagnose the variety of tooth anomalies. Okay, thank you very much for the interview. Thank you. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre problemas no desenvolvimento dentário. Em Questão volta em instantes, até já. Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre problemas no desenvolvimento dentário. Nossas convidadas nesse bloco são a coordenadora do curso de odontologia da FMP Fase, Vera Soviero, e a Soraya Leal, ela que é professora da Faculdade de Odontologia da Universidade de Brasília. A gente estava falando no outro bloco com a Dort, né, sobre alguns problemas do desenvolvimento dentário. Eu queria saber de vocês agora que, além dos problemas que são específicos, outras doenças também podem afetar esse desenvolvimento? Sim, Fátima. Especificamente um tipo de alteração que inclusive eu e Soraya temos trabalhado bastante nos últimos anos, acredita-se que seja causado, que tenha uma relação com a ocorrência de infecções nos primeiros anos de vida, né? Então, a criança, até os 3 anos de idade, ela é acometida por repetidas infecções, principalmente do trato respiratório, que acarretam febre alta, muitas vezes, e que por conta dessas situações não é raro que sejam prescritos antibióticos. Então, cria-se uma combinação de infecção, febre, antibiótico, que, na verdade, dificulta um pouco ainda o entendimento do que exatamente estaria afetando a formação dos dentes. E essa combinação de fatores aí causa que tipo de dano, ou pode causar que tipo de dano na formação? O mais comum seria o que a gente chama de hipomineralização do esmalte, e os dentes que estão se formando nessa época são, então, os dentes mais afetados. Então, a gente, inclusive, usa a nomenclatura de hipomineralização de molares e incisivos, que compõem o grupo de dentes permanentes que estão sofrendo o processo de mineralização nesse período da vida, né, do nascimento até os 3 anos de idade. Então, tem sido bastante frequente a ocorrência desse tipo de alteração. Soraya, o que a gente pode fazer para ajudar essas crianças? Na verdade, assim, a gente precisa primeiro conhecer, né? E essa é uma busca contínua nossa, porque a descrição desse problema que a professora Vera acabou de mencionar, ele foi feito inicialmente em 2001. Então, recente, né? É bem recente, a etiologia ainda não está clara, e aí a gente só pode combater o fator causal quando a gente realmente conhecer o que está causando aquele problema. E o grande agravante, né, dessa situação é que ele afeta dentes que vão irromper na cavidade bucal da criança quando ela tem 6, 7 anos de idade. Então, a gente está fazendo um diagnóstico de um problema aos 6 anos de idade que foi causado durante ou até o próprio parto, né? Então, existem relatos, alguns estudos mostrando que a falta de oxigenação durante o parto pode afetar as células, que são chamadas de ameloblastos, que estavam trabalhando naquele momento para depositar o esmalte, e aí, ao sofrerem esse impacto, eles interrompem momentaneamente ou por algum tempo ali a produção
do esmalte dentário e a gente tem uma falha. Então, na verdade, o que o dentista no dia a dia, o clínico está trabalhando, ele está trabalhando com as consequências, com as sequelas. E aí a gravidade também vai variar. Então, a gente tem alterações, né, Vera, que são mínimas, como a própria professora Dort mencionou ali, apenas algumas manchas, algumas opacidades. Entretanto, o que a gente sabe é que essas opacidades, elas contêm um esmalte que é menos mineralizado, ele é mais poroso. Então, quando esse dente entra em oclusão, a criança começa a mastigar, há uma tendência de quebra. Então, essa quebra também é alguma coisa que a gente tenta evitar, mas que a gente não consegue dizer em quais situações aquilo vai ocorrer. Então, são crianças que elas têm que estar sendo monitoradas de forma mais a miúde pelo seu dentista, né? Para que assim que surja a primeira fratura, a primeira quebra, a gente possa intervir o mais rapidamente possível, porque uma coisa que acontece com muita frequência, né, Vera, é que associada a essas quebras, a gente tem uma progressão de cárie muito rápida. Exatamente. Então, esses... Que abre o caminho, né? Exatamente. Dá aquelas fraturazinhas. Exatamente, abre o caminho. Não é raro também as crianças que têm esse tipo de alteração apresentarem uma hipersensibilidade ao frio. Então, não é raro. Esses dias até contar aqui um relato, porque o relato das crianças é muito curioso, né? Então, a mãe disse para mim, eu perguntei, ele não sente incômodo para escovar o dente? E a mãe disse para mim assim, não, ele disse que sente cócegas. Ele sente alguma coisa que não era para sentir. E isso faz com que ele evite a escovação. Então, incomoda. Não todos, mas isso também pode acontecer, né? Então, a criança, a água fria, né, da escova, da escovação, frio, né? Especialmente aqui que é bem frio. Então, isso também pode se sobrepor ao fato de que ocorreu uma fratura, já abriu um caminho, não é? Um dente que tem uma fratura, ele é rugoso, então essa rugosidade facilita o acúmulo de placa bacteriana. Se a criança evita a escovação porque ela tem dor, então é mais um fator associado. Então, como a Soraya disse, né? A gente está lidando com uma sequela de algo que aconteceu muitos anos antes, né? E que gera implicações clínicas que, a partir de agora, nada tem a ver com o que aconteceu há 6 anos atrás. Né? Então, se esse dente sofre alguma fratura, ele está predisposto a cárie. As crianças que têm essa alteração de formação do esmalte, há já estudos na literatura mostrando muito claramente que elas têm uma necessidade significativamente maior de necessidade de tratamento restaurador odontológico e, enfim, por essa predisposição desse esmalte ao desenvolvimento de cárie. Você falou da sensibilidade, ela se manifesta sobre esse incômodo com o gelado e com o que mais? Que outros sintomas essa criança tem? Principalmente ao frio, principalmente. E não são todos que sentem, e alguns sentem alguma sensibilidade leve, como eu acredito que seria o caso desse menino, né? Mas outros, nós temos uma colega que inclusive vai estar aqui no evento também, a professora Rita Cordeiro, lá de Araraquara, que já contou pra gente numa apresentação uma vez que havia uma criança que a mãe não conseguia andar com a criança no banco de trás do carro com a janela aberta, porque o vento que entrava, ele sentia dor. Né, se ele fosse falar, enfim, se fosse abrir a boca, ele sentia dor. Então, não são todos que têm, mas essa seria uma das implicações clínicas, né? Vamos falar um pouquinho como deve ser o esmalte realmente saudável, que não passou por nenhum problema no desenvolvimento, ele deve ser como? Bom, em termos de mineralização, o esmalte dentário ele é a parte mais dura do nosso organismo. Às vezes as pessoas desconhecem isso, elas acham que é o osso, né? E não é o osso. O esmalte ele é composto por 96%, em média, de componente mineral, ou seja,
é como se ele fosse uma rocha. A Dorothy até falou que ele deveria ser resistente como um diamante, né? Como um diamante, é o diamante aí do nosso corpo. E o que que acontece? Quando a gente tem essas alterações, a quantidade de mineral que deveria ter sido incorporada no momento de formação do esmalte, ele é menor. Porque a célula que produz o esmalte dentário, ela trabalha de duas maneiras. Ela primeiro deposita uma matriz, e aí eu vou falar numa linguagem bem fácil para as pessoas entenderem, meio gelatinosa, com um percentual bem baixo de mineral. Depois que toda essa matriz foi depositada, a própria célula, o próprio ameloblasto, ele é responsável por degradar essa matriz e jogar para dentro o mineral. Então, é durante esse processo, né, de troca, de mineralização, que esses erros acontecem, e aí a gente tem uma rocha que, né, é como aquela pedra que ao longe, quando a gente está nadando, você olha, está toda íntegra, e quando você vai se aproximando, você vê os poros, né? Então é exatamente isso que acontece com o esmalte dentário. E aí, essas crianças tão novinhas que vão... esses dentes são para a vida toda, né? Eles têm... as pessoas vivendo cada vez mais, né? Chegando aos 80, 90. Olha o tempo que elas vão ter já com probleminha com 6 anos para chegar lá, né? O que é possível fazer? Teve um problema na formação, mas é possível reverter alguma coisa, melhorar esse esmalte? Fátima, eu acho que você tocou no ponto, assim, a gente tem 2 pontos principais, né? Eu acho que a Soraya falou muito bem, a gente, para conseguir lidar com isso, tem que entender exatamente por que isso acontece, né? E outro, nós não temos ainda evidência de nenhuma estratégia que possa contribuir para evitar a fratura desse esmalte. Então, nós ainda não conhecemos. Essas áreas hipomineralizadas, elas apresentam uma coloração diferente, né? Porque o esmalte é uma estrutura translúcida, transparente. O que a gente vê através do esmalte, a cor Aquela dos coisinha dentes... branca, não é o esmalte. É a dentina que está por baixo, né? Então, essa hipomineralização, essa alteração da mineralização, causa uma alteração da translucência. E aí o esmalte fica opaco, naquele ponto em que a mineralização não aconteceu adequadamente. Essa opacidade, a gente chama exatamente de opacidade, ela varia do branco ao marrom. Então, em alguns casos, a gente vê áreas bem brancas realmente no dente. É muito clara a diferença entre o esmalte normal e o esmalte afetado. Em outras situações, essa coloração pode chegar a uma cor realmente amarronzada. O que a gente sabe já pelos estudos que avaliaram a estrutura desse esmalte é que as manchas, quanto mais escuras, mais porosas. Então, quanto mais escuras, maior a chance de fraturar. Como fazer esse esmalte se tornar mais resistente? Nós ainda não temos a resposta para isso. Esse é o grande desafio da odontologia? Olha, eu acho que um outro desafio associado a esse problema especificamente é o desconhecimento que o dentista, de maneira geral, tem a respeito do problema. Porque muitas vezes, quando o paciente chega até o dentista e já tem a fratura presente, e às vezes, na maioria das vezes, com lesão de cárie associada, ele não é capaz de fazer o diagnóstico de um defeito de desenvolvimento. Ele faz uma leitura de que aquele dente tem simplesmente uma lesão cariosa. E Como se fosse um fato isolado. Exatamente. E o manejo clínico, ele é diferente. Qual né? é a diferença? Então, a gente tem alguns estudos, né, tentando mostrar, evidenciando isso, que os materiais adesivos que a gente usa de forma mais comum na odontologia, a resina composta, né, todo mundo quer aquela restauração branquinha, dependendo da borda do esmalte, se ele está muito afetado, se ele é muito poroso, essa adesão, ela é muito ruim. Então, a gente tem tratamentos que são feitos com falhas sucessivas, né? E aí as pessoas não entendem o que será que está acontecendo. Então, é uma criança que já está exposta a um problema desde muito cedo. Com o insucesso do tratamento, ele tem que ir ao dentista
mais vezes, com mais frequência. Refazer a restauração. Refazer. Então é uma criança, né, existem alguns estudos na literatura que dizem que essa criança ela está submetida, em média, a 10 vezes mais tratamentos do que uma criança que não tem o problema. Então a gente tem uma associação de fatores que vai culminar, às vezes, com a dificuldade, inclusive, de manejo do próprio paciente, porque chega um momento, aquilo é extremamente desconfortável para ele. Então, eu acho que um outro ponto crucial, que é importante a gente discutir nesse encontro, é o dentista, de maneira geral, ele precisa ser capacitado para ele reconhecer, conseguir identificar os diferentes tipos de defeitos de desenvolvimento e tentar dissociar o defeito de desenvolvimento de uma lesão cariosa. Aí sim a gente vai começar a caminhar de uma maneira que a gente possa não paralisar o processo, mas intervir no momento correto, da melhor maneira possível. Essa questão é muito relevante, o que a Soraya acabou de dizer, porque não é raro a gente se deparar com situações de crianças que nunca tiveram cárie até então. Então elas tiveram uma dentição de leite absolutamente sadia, e quando esses primeiros molares permanentes irrompem aos 6, 7 anos, um grande problema aparece, abruptamente, né? E esse desconhecimento no diagnóstico leva muitas vezes a uma condução inapropriada com os pais, inclusive. Né, de uma conduta de que aquilo aconteceu por uma falta de cuidado, ou de uma tentativa de controlar aquilo através do controle de fatores que são relacionados à ocorrência de cárie na população em geral. Não é? Então, às vezes, aquele paciente ele não tem uma escovação deficiente, ele não tem uma dieta extremamente cariogênica, causadora de cárie. Então, não é esse o caminho com aquele paciente. No esmalte. Né? Então, ele tem uma predisposição diferente. Então, isso, inclusive, é importante em relação aos pais, não é? Porque, às vezes, a mãe, principalmente, se sente culpada. E essa é uma situação que ela não teria como evitar. Então, esse diagnóstico realmente é muito importante para uma condução, quer dizer, desde entender, né, por que razão a gente está diante de uma situação tão grave para uma criança tão jovem, em termos de muitas vezes de destruição da coroa dentária, e de como lidar com os pais e como colocar isso, né, para os pais de uma maneira adequada, enfim, né? E ainda tem poucos recursos para lidar com isso adequadamente, né? Tem que ser diferente, né? A Soraya já até falou que a resina, muitas vezes, a que mais se usa não é adequada. Talvez não seja o melhor para aquela paciente. Mas é tudo muito novo ainda. Ainda é preciso muita pesquisa. Com certeza. Para se descobrir como lidar com isso e evitar problemas muito mais graves no futuro, né? E acho que valeria a pena a gente comentar que pesquisas bem recentes têm também identificado uma predisposição genética. Né? Então, isso é bastante novo. Por muitos anos não se falou sobre essa possibilidade, porque tudo indicava que era uma questão de cunho ambiental, quer dizer, fatores ambientais que faziam entrando aí a higiene, a dieta. E a questão lá no início, né, quando a criança tem aquelas infecções repetidas, tem febre alta, enfim. Agora tem essa nova pista. E agora tem essa nova pista que talvez faça, porque muitas crianças têm febre, muitas crianças têm infecções respiratórias, muitas crianças usam antibiótico e nem todas desenvolvem esse problema. Então, será que é preciso ter algo mais, né? Alguma predisposição genética que possa, enfim, contribuir? Uma coisa é fato, é uma questão multifatorial, não é um fato isolado. Ok, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre problemas no desenvolvimento dentário. Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis,
seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre problemas no desenvolvimento dentário. Nossas convidadas são a coordenadora do curso de odontologia da FMP Fase, Vera Soviero, e a Soraya Leal, ela que é professora da Faculdade de Odontologia da Universidade de Brasília. Vocês estão conduzindo pesquisas sobre esse problema que a gente estava falando no bloco anterior da hipomineralização, né? Acho que seria interessante a Soraya até começar falando sobre um estudo que se iniciou com um estudo de prevalência em Brasília e que agora estamos numa fase de segmento, né, Soraya? A gente tem duas linhas, né? Em 2009, inicialmente, a gente fez um grande estudo epidemiológico e a gente começou a perceber nessa população, depois desse estudo epidemiológico, a gente tinha feito algumas restaurações e essas restaurações em algumas crianças estavam falhando. E a gente foi observar e chamou a atenção que elas estavam falhando nas crianças que tinham algum defeito de desenvolvimento. E aí, em 2013, a gente resolveu, então, incluir os defeitos de desenvolvimento, a hipomineralização, na verdade, nesse levantamento epidemiológico. A gente conseguiu identificar em torno de 15% das crianças da população que a gente avaliou, num grupo de quase 2.000 crianças, 15% delas têm a hipomineralização molar incisiva. É muita coisa, né? É bastante, é um achado bastante interessante e bate com o que tem sido evidenciado em outros lugares do mundo. E desde então, a gente tem acompanhado essas crianças. E é lógico, aquelas que tinham necessidade de tratamento, a gente encaminhou para o tratamento. E aquelas que tinham o esmalte apenas manchado, nós fomos acompanhando, a gente tem 3 anos, os resultados de 3 anos, e a gente conseguiu ver claramente que as opacidades brancas, elas fraturam menos do que as opacidades marrons. Então, após 3 anos, eu não tenho um número preciso, mas em torno de 40% das opacidades marrons fraturaram. E as brancas em torno de 28%. E a gente precisa agora, né, Vera, se debruçar sobre esses resultados para tentar entender se existe algum fator, como localização da mancha, se é menino, se é menina, que possam nos ajudar na predição, ou seja, chegar um paciente para mim, eu olhar para aquela criança, ela ser portadora de hipomineralização e eu poder dizer, bom, ela tem uma chance grande de apresentar uma fratura. De antemão, a gente pode dizer que aquelas que têm essas opacidades escuras, de amarelo para marrom, elas têm uma chance maior de, num futuro próximo, né, porque a gente está falando aí, essas fraturas acontecem com 6, 12, 24 meses, né, de terem uma quebra de esmalte. E os pais precisam estar alertados para isso. Né? E num período de 4 meses, para você ter uma noção, 16 dentes que inicialmente poderiam ter sido restaurados, a lesão de cárie progrediu de uma maneira tão rápida que esses dentes, ou o que restava para fazer era tratamento endodôntico, que aí ia fazer endodontia, o canal, com um bloco, ou alguns dentes já era caso de extração, eles já estavam perdidos, não tinha mais como recuperar. Meu Deus, e eles estão novos, né? Então, em termos de saúde pública, isso realmente nos preocupa muito, porque como é que a gente vai dar uma resolução para essas crianças, né? Então, é mais uma coisa que a gente precisa discutir a partir de amanhã. Inclusive, nós temos já iniciado uma conversa com a Secretaria Municipal de Saúde aqui. A gente sabe que a FMP Fase tem um vínculo muito sólido com a rede de saúde e agora com o curso de odontologia isso vai se alastrar para a odontologia, né? Os consultórios também. Exatamente. E nós, então, muito provavelmente, em 2017, teremos a chance de desenvolver um estudo epidemiológico, como o que foi feito em Brasília,
aqui em Petrópolis, né? No estado do Rio de Janeiro ainda não há um estudo epidemiológico representativo, com representação populacional, né, de representatividade populacional. Nós fizemos no ano de 2006, 2007, um pequeno estudo no colégio vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, esse trabalho foi feito em parceria com a professora Dort, né? Mas não é um estudo representativo da população do Rio de Janeiro. Então, no estado do Rio... É uma amostra, né? É uma amostra, mas não é uma amostra representativa, né? No estado do Rio, nós não temos esse estudo ainda. Então, nós gostaríamos muito de fazer aqui em Petrópolis, não só pela necessidade da gente ter essa informação também na nossa região, né? Mas pela possibilidade de dar continuidade a esse trabalho de acompanhamento na parceria com a rede de saúde bucal do município, né? Então, muito provavelmente a gente vai dar andamento a esse projeto. Mas né? você já tem uma pesquisa experimental sendo desenvolvida aqui, não é isso? Em relação Qual é à o foco dessa causa, pesquisa? né? Quer dizer, em relação à causa, como a gente falou na criança, quando ela tem uma infecção na primeira infância, isso sempre vem acompanhado da febre e muitas vezes, no caso de infecções bacterianas, acompanhado do uso do antibiótico. Então, a gente não consegue separar esses fatores, né? Então, qual é o problema? É a infecção, é a febre ou é o antibiótico? Eles estão sempre juntos, né? Então, nós vamos já iniciamos, inclusive, um estudo experimental especificamente trabalhando com a febre. Quer dizer, então, numa situação específica de laboratório, em que a gente induz a febre, né, como que se dá a formação, a formação dentária nessa situação. Então, esse trabalho, ele já foi iniciado em parceria com o professor José Mengel, da imunologia, aqui da FMP Fase, e nós vamos orientar juntos uma aluna de doutorado, cujo trabalho vai ser esse trabalho, né? Então, essa aluna é aluna de doutorado da UERJ, da Universidade do Estado, mas nós vamos fazer a parte experimental desse estudo aqui na FMP Fase. Eu estava conversando com a Dort fora do ar, que a gente, assim, no senso comum, né, a população em geral, a gente não tem noção de quantos problemas podem estar afetando ali, né, a dentição, né? A gente só conhece a cárie, né? Uma coisinha ou outra, e tem tanta coisa e ainda muito por descobrir, né? Com certeza. E o Encontro Internacional de Odontologia, né, que está sendo realizado aqui na FMP Fase, ele discute esses problemas que são muito impactantes na saúde coletiva, né? E que, na maior parte dos casos, as pessoas não têm nem conhecimento, né? Exatamente. E por essa razão, no sábado, né, enfim, esse encontro está sendo organizado em parceria com a professora Soraya, né? E nós discutimos muito sobre a montagem do programa, né? E foi uma sugestão da professora Soraya que no sábado nós fizéssemos 3 grupos de discussão sobre o tema, né? Então, que os participantes não sejam apenas passivos durante o evento, mas que nesse momento do grupo de discussão a gente realmente fomente a participação de todos que vão estar aqui. E um desses grupos vai discutir como lidar com esse problema na saúde pública. Então, são esses dentes afetados, principalmente os posteriores, eles requerem restaurações extensas, complexas, e a gente precisa pensar em alternativas que sejam viáveis na saúde pública, que sejam práticas e de baixo custo, né, para que a gente faça com que essa assistência, enfim, atinja a grande parte da população. Porque a saúde bucal, né, a saúde oral, ela afeta a saúde como um todo, né? E também é importante para a mastigação, para falar, para tudo, para a autoestima, né? Quer dizer, certeza. O impacto disso é muito importante, né? Com certeza. Alguns estudos estão caminhando na linha do impacto desse problema na qualidade de vida, né? Nós temos um estudo em andamento sobre isso, e a professora Soraya publicou recentemente, há poucos meses, um artigo científico mostrando como que é a percepção dos pais e das crianças, né, Soraya? Como esses dentes são muito manchados, né? Mesmo os pais não sabendo o que é hipomineralização molar incisivo, não sabendo que os seus filhos têm aquele problema,
tanto os portadores, as próprias crianças, quanto os pais, nessa pesquisa, nesse levantamento que a gente fez por meio de um questionário, o grupo de pais e crianças que eram afetados, eles se mostraram capazes de perceber que existia uma alteração, e não só perceber, mas dizer que aquela alteração incomodava. Por exemplo, uma coisa que ficou bem clara é as crianças que tinham a opacidade, elas disseram no questionário, e isso foi estatisticamente diferente das crianças que não tinham, que em alguns momentos elas deixavam de sorrir por conta do aspecto visual mesmo dos seus dentes. Então, elas não conseguem manifestar, talvez claramente, que aquilo esteja impactando, os pais, os familiares que estão ao redor não percebem, mas eles conseguiram, por meio deste questionário, mostrar que eles estão deixando de ser espontâneos, de sorrir espontaneamente, em função da insatisfação que eles têm com o próprio aspecto dos seus dentes. E nessa questão a gente entra num outro ponto, né? Porque até agora a gente vinha falando muito da questão funcional. Então, se eu tenho um dente posterior afetado, fraturado, que dói, que me atrapalha a mastigar, que é uma questão funcional. Nesse outro lado, a gente discute a questão estética, e né? psicológica. E psicológica. Então, assim, faz umas 2 semanas que a gente estava atendendo um paciente, e um menino de 10 anos de idade. E essa questão estética, não é assim, a gente percebe atualmente um certo exagero, muitas vezes. Mas, se é uma questão que afeta a qualidade de vida, os aspectos psicossociais do paciente, e nós na odontologia temos os recursos, as ferramentas, as estratégias para resolver isso, é claro que nós devemos oferecer isso ao paciente, né? Quando se trata da criança, é muito delicado, porque aquele aspecto ele pode incomodar o dentista, ele pode incomodar os pais, mas ele pode não incomodar em nada a criança. Então, essa abordagem com a criança, ela é sempre uma abordagem delicada, cuidadosa, para a gente evitar justamente a realização de procedimentos que não são necessários. E especificamente esse menino de 10 anos, era uma estudante que estava fazendo o atendimento clínico, nós conversamos sobre o caso antes, né, discutimos e, olha, é importante fazer uma abordagem, perceber, procurar entender se isso incomoda esse menino, né? E aí, daqui a pouco veio a estudante e falou para mim, professora, sabe o que ele falou que ele tem vontade de fazer com os dentes? Ele disse que tem vontade de cortar os dentes com gilete. Ai, Jesus. Gente, aquilo. E nós temos as ferramentas. Então, assim, olha a que ponto pode chegar, né, também o outro lado. Porque se a gente tem dentes anteriores afetados, isso pode acontecer. É claro que depende da dimensão. Como a Soraya também falou no início, alguns casos são leves, não vão sofrer fratura, não vão impactar em nada a rotina, né? Quer dizer, o dia a dia daquele um pouquinho paciente. Mais de cuidado, talvez? Mas alguns casos são bastante impactantes. Nesse caso, esteticamente, vendo pelo lado estético, é possível esteticamente ajudar essa criança? Com certeza. Esse ponto que a professora Vera falou, ele é bem relevante porque a gente tem o cuidado de tentar perceber a visão da criança, porque todos esses procedimentos, esses recursos, eles são invasivos. Então, a partir do momento que eu desgasto o esmalte dentário para poder esconder aquela opacidade, para esconder aquela mancha, aquela estrutura que eu removi com a broca, ele se foi para sempre. Então, se a gente começa com um procedimento extremamente invasivo numa criança muito jovem, e como você bem disse, são crianças que vão viver provavelmente até os 90, 100 anos de idade, a gente está tirando a chance ou diminuindo a chance daquele dente permanecer funcional até o final da vida. Então, às vezes você percebe que a mãe está incomodada. Quando você vai conversar com a criança, não, aquilo não me incomoda. Então, é uma questão de conversar com os pais, olha, vai chegar um momento que a estética vai falar mais alto. Mas se isso acontecer aos 16 anos, é melhor a gente intervir invasivamente aos 16 do que começar aos 7.
ou aos 10. Porém, se é uma demanda, se a criança está dizendo para a gente interferindo na vida dela, que né? aquilo ali está interferindo muito negativamente na vida dela, então a gente vai interferir naquele momento. A gente está quase chegando no final do programa. Eu queria que vocês falassem rapidamente sobre... Na verdade, é um campo imenso, né? Há muito por descobrir e também desenvolver tratamentos e formas de melhorar a vida dessas pessoas. A Dorothy até falou, 25% até da população mundial afetada por isso, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho da expectativa de vocês para o futuro da odontologia nesse sentido. Eu acho que, embora a gente ainda tenha muitas perguntas sem resposta, a gente já avançou bastante. Primeiro, no reconhecimento do problema, né? Então, inclusive com uma nomenclatura para uma condição que em termos de ciência, bastante recente, como a Soraya disse, 2001, né? Que começou nesse caso, né? Específico. Nesse caso específico, essa nomenclatura, essa definição, e a partir daí a gente tem visto o quão frequente é esse problema, que fatores estão associados a ele, ao ponto da gente hoje já, inclusive, vislumbrar essa predisposição genética, né, nas pesquisas mais recentes. Então, eu acho que a gente já avançou bastante. Eu diria que um próximo passo seria avaliar de que maneira, que tipo de estratégia não invasiva poderia auxiliar, de alguma maneira, tornar esse esmalte um pouco mais resistente, né? Então, acho que é possível que a gente caminhe para essas avaliações, e eu espero que num futuro breve a gente tenha algumas respostas para algumas das perguntas. E assim, eu vejo esse encontro aqui em Petrópolis como um marco para a gente, pelo menos aqui no Brasil, porque é um evento muito específico, que a gente está falando de alguma coisa muito específica, mas que tem mais de 150 participantes. E a partir do momento que a gente discutir, a gente pode sair daqui com ideias, padronizar modelos de pesquisa, porque isso é um outro ponto. Quando a gente vai pegar os diferentes trabalhos, em alguns momentos a gente consegue permear alguma coisa que é igual para todo mundo, mas às vezes a gente tem tanta disparidade na forma como a pesquisa foi conduzida que não dá para juntar. Então, pelo menos aqui no Brasil, a gente podendo formar grupos em São Paulo, no Rio, Brasília, no Nordeste, no Sul, com uma metodologia que se assemelhe, ao final a gente vai poder somar tudo isso e a gente vai ter uma amostra muito maior, a gente vai ter dados mais robustos e a partir daí a gente vai poder conseguir entender melhor ou tentar esclarecer um pouco mais essas perguntas que a gente está se fazendo aqui Exatamente. Hoje. E é interessante a gente pensar porque a ideia do evento começou muito pequena, né? Mas a gente vê que realmente é uma temática muito intrigante para muitas pessoas, porque o interesse pelo evento foi grande e nós teremos participantes aqui do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. E isso é verdade, não é que eu estou só fazendo Norte e Sul, né? Nos surpreendeu, realmente. Eu espero que a gente consiga sair daqui com grandes com discussões fortalecidas. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação da Vera e da Soraya e a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.